Boa noite, meus alunos do Colégio Geraldo Melo, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Fazendo esse vídeo para a gente falar um pouco sobre Revolução Francesa, Iluminismo, um dos conteúdos que eu prestei para vocês. E semana que vem eu vou mandar uma videoaula sobre Revolução Industrial. O século XVIII, século XVII, XVIII é muito importante para a nossa história, porque foi um período de grandes transformações. Transformações econômicas através da Revolução Industrial e transformações políticas através da Revolução Francesa. Esse SUEI que eu mandei para vocês estudarem foi feito por mim. Vocês vão olhar que ele foi feito por mim e ele traz assim o quê? Um resumo da Revolução Francesa, as principais coisas sobre a Revolução Francesa. E tem algumas coisas que eu quero comentar. Primeiro, por que da Revolução Francesa? Por que surgiu a Revolução Francesa? A Revolução Francesa surgiu a partir da situação da França. Uma situação em que havia uma elite, como vocês podem ver aqui na formação da sociedade francesa, uma elite que era formada pela nobreza e pelo clero, né, que são os padres, e pelo rei. Uma elite que dominava o país, que usufruía de toda a riqueza do país, que era chamado primeiro estado, que era o clero, e segundo estado, que era a nobreza, e a grande parte da população, 24 milhões de habitantes, 25 milhões, que era chamado de terceiro estado, que era a turma que pagava impostos e não usufruía de nada. Como vocês podem ver nessa gravura aqui que eu estou mostrando, os padres e os reis montados aonde? Nas costas do povo, né? O povo sofrendo, carregando o rei e a igreja, que tinha uma vida muito boa, viveu às custas de quem? Do povo, dos camponeses e dos burgueses. Quem que eram os burgueses? Eram os comerciantes, os artesãos também. Essas pessoas eram quem realmente pagava os impostos, quem custeavam todas as despesas do país e não tinham direito nenhum. Muitas vezes a gente pode fazer uma relação com a nossa situação atual, em que muitas vezes a população paga uma carga muito grande de impostos e esses impostos não são revertidos para a população. Ficam na mão de quem? De uma elite que manda e faz e acontece. Outra questão também, qual que foi a origem dos ideais da Revolução? Os ideais da Revolução são origens principalmente nas ideias do Iluminismo. O Iluminismo ele começou questionando quem? A igreja. No lugar da fé, a razão. E da razão você começa a questionar a ciência e começa a questionar o governo também. Porque o rei dizia que ele era direito divino, que ele tinha sido escolhido por Deus. Se você questiona a igreja, você passa a questionar também o direito do rei governar. Você passa a questionar por que nós temos que obedecer esses nobres. Por que nós temos que obedecer um rei, uma nobreza que não faz nada pra gente, que manda no país? Então eles começaram a questionar isso. E o grande auge disso tudo foi essa Revolução Francesa, que foi liderada principalmente pelos burgueses, que são os comerciantes, e pelos camponeses. E uma coisa importante a se destacar, que está aqui em vermelho, é o lema da Revolução Francesa, que é Liberté, Égalité e Fraternité, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, que dizia o seguinte, que todos os homens eram livres. Vamos lembrar que naquela época, os camponeses eles não eram livres, eles ficavam atrelados ao feudo. Eles não podiam sair do feudo, que senão eles poderiam ser presos, espancados, punidos e até mortos. Igualité, não havia igualdade. Os nobres tinham todos os direitos, não pagavam impostos e tinham todas as vantagens, todos os direitos, e os burgueses e camponeses, que eram quem pagava os impostos, não tinham direito nenhum, e pregava também a fraternidade. Então são lemas baseados no iluminismo, que vocês já viram, que eu mandei já. E a Revolução Francesa começou quando? A França vivia em guerra com a Inglaterra e com a Prússia, sempre em guerra. Precisava de dinheiro, qual a solução? Aumentar os impostos. Quem vai pagar os impostos? Clero e nobreza. Foi feita
uma convenção dos estados para poder cobrar mais impostos. Lógico. Quem que ia pagar os impostos? Camponeses e burgueses, que não aceitaram e se revoltaram contra a nobreza, a igreja e o rei. Principal símbolo da Revolução Francesa, que é considerado feriado nacional, início da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Bastilha era um castelo onde era a prisão do rei, que ele mandava prender todos os inimigos dele. Era o símbolo do poder real. Quando você tira o direito do rei de mandar prender, que você toma a prisão do rei, você tira o poder do rei. Aqui nós temos como que era a situação da época, a questão do iluminismo. Nesse período, o que acontece? O terceiro estado, ele não aceita as imposições do rei e cria a Assembleia Constituinte, que discutiu uma nova lei para a França. Como vocês podem ver aqui, esse grupo ele era formado por dois partidos principais, os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles ficavam à direita do presidente da mesa da Assembleia e era um grupo de grandes comerciantes ricos que não queriam uma mudança radical, que queriam uma monarquia constitucional em que o rei obedecesse às leis, queriam ter mais direitos. E do lado da esquerda ficavam os jacobinos, que eram formados pelos pequenos comerciantes, pelos pequenos burgueses, pelos artesãos e pelos camponeses, que eram chamados sans-culottes. Sans-culottes quer dizer sem calções, porque os camponeses eles não tinham dinheiro para comprar as calças da nobreza, que eram os calções de seda e tal, então eles usavam uma calça comum, por isso eles eram chamados sem calções ou sem sans-culottes. Esse grupo era o grupo de esquerda, que ficava à esquerda do presidente da mesa. Era o grupo mais radical, que queria grandes mudanças. Isso foi passando de geração em geração, deu origem a dois termos que nós conhecemos hoje, que é direita e esquerda. Sendo que a direita é o grupo que não quer mudanças, é o grupo mais tradicional, que quer poucas mudanças, e o grupo de esquerda, que é o grupo mais radical, que quer mais mudanças. Não tem nada a ver com comunismo, com capitalismo, não. Isso foi uma criação posterior. Na realidade, direita e esquerda tem a ver com mais conservadores ou mais radicais. E no Brasil, infelizmente, o que tem é o que quer roubar de um e tomar do outro. As posturas de direita e esquerda são, na realidade, são falácias. Na verdade, são mentiras. Então, o que nós temos? E desses grupos, quem ganhou foi o grupo de esquerda, os jacobinos. Eles assumiram o poder, esse período de terror, né? Eles mandaram executar o rei. O rei foi guilhotinado, como vocês podem ver nessa gravura. A esposa do rei, a famosa Maria Antonieta, podem pesquisar no YouTube, tem um filme dela sobre Maria Antonieta. Tem algumas frases famosas dela. Foram executados e isso despertou um medo muito grande. Em quem? Nos países vizinhos. Porque a França era o maior país mais populoso da Europa. E nunca o rei tinha sido morto pelo povo. Às vezes o rei, numa guerra com outro país, um rei tomava o país e matava o rei. Mas o próprio povo matar o rei nunca tinha acontecido. Então isso gerou muito medo e os países vizinhos começaram a guerrear com a França. Então a França começou a ter problemas externos, vários conflitos externos, principalmente com a Áustria e com a Prússia, que depois viria a fazer parte da Alemanha, e com a Inglaterra, o eterno inimigo da França, sempre foi a Inglaterra. E também nesse período chamado de Grande Terror, em que os jacobinos, os radicais, que queriam mudanças maiores, liderados pelo Robespierre, começaram a perseguir todo mundo que eles achavam que era inimigo. Alguns dizem que eles mataram de 20 mil até 40 mil mortos. Então, milhares de pessoas foram mortos nesse período. Até que chegou um ponto que a população não aguentou mais e os girondinos, que era o grupo dos grandes burgueses, os ricos, tudo, fizeram uma revolução. E nesse período eles escolheram um homem. Para quê? Para governar. Eles viram que a única solução de salvar a revolução e salvar a França era escolher um jovem general. Tinha um general chamado Napoleão Bonaparte,
que era da periferia da França, que era um cara que veio de uma família pobre, que entrou na, que entrou na academia militar por mérito, porque naquela época os filhos dos ricos entravam na academia militar por indicação. Ele, como não teve indicação, ele teve que fazer uma prova e até hoje foi a maior nota que já teve nessa academia. Ele, o filho de pobre, ele entrou como estudante da academia e durante esse período da Revolução, durante os 10 anos praticamente que durou a Revolução, ele foi o general mais jovem e o que mais se destacou. Começou como soldado, aos 34 anos, aos 24 anos ele já era general. E se destacou pela sua inteligência, pela sua capacidade de comandar o exército, e foi visto como a única salvação. Foi quando ele assumiu o poder, vem lá o consulado e depois o império, que é outro assunto do Império Napoleônico. Mas por que a Revolução Francesa é tão importante? Através de Napoleão, ele difundiu para toda a França os ideais de igualdade, de liberdade. Acabou com o sistema feudal, que ainda havia alguns nobres. Agora os nobres não têm mais direitos que o camponês. Então a liberdade era geral e igualdade, todos eram iguais perante a lei, porque naquela época não eram. Todos passam a ser iguais perante a lei e todos querem ter os mesmos direitos, ou liberdades iguais perante a lei, direitos iguais, liberdades iguais. E isso, para quem está no poder, para a nobreza, para os reis, era o cúmulo, era o fim do mundo. Que dia que um camponês vai poder ser igual a um nobre, igual ao rei? Isso gerou várias revoltas na Europa, várias revoltas na América também, no Brasil. 1820, aliás, Dom João VI teve que voltar para a Europa por causa desses ideais. Tanto que Dom Pedro, o futuro do príncipe herdeiro Dom Pedro, ficou no Brasil, depois virou Dom Pedro I. Então, todos esses ideais começou com quem? Com a Revolução Francesa. Foi o primeiro momento que os burgueses, que os comerciantes, que se tornaram os grandes capitalistas, começaram a ter direitos iguais. E isso mudou toda a forma de pensar, principalmente porque com Napoleão ele espalhou essas ideias da Revolução Francesa para toda a Europa e, por consequente, por todo o mundo. Mudou a história política do mundo. A Revolução Francesa é a base da mudança política. Tanto que muitos dos nossos conceitos políticos foram reafirmados pela Revolução Francesa, que se mantém vivo até hoje. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade permanecem, basicamente, em todas as constituições democráticas modernas. O artigo 1º da Constituição Brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei, independente de raça, credo ou opção sexual ou gênero. Ou seja, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é católico, se é protestante, negro, branco, índio, não. Todos são iguais perante a lei. Isso vem de quem? Da Revolução Francesa. Isso era algo impensável antigamente. Que dia que um branco poderia ser igual? Que dia que um negro seria igual a um branco? Que dia que a mulher teria direitos iguais ao homem? Então, a primeira vez que ambos tiveram direitos iguais foi na Revolução Francesa. Por isso, o legado da Revolução Francesa é tão importante para a gente, para a sociedade moderna. E na próxima aula eu vou estar falando vou falar sobre a Revolução Industrial, a importância da Revolução Industrial para nossa sociedade. Como que a Revolução Industrial mudou a forma de pensar, ajudou a acabar com a escravidão e outros assuntos. Então, gente, boa noite, descansem, pensem, estudem, leiam esse Sway, leiam essa página que foi criada por mim e uma boa noite.